Queridos, é uma grande alegria a gente poder estar aqui hoje, poder compartilhar da palavra de Deus, ter um tempo com um louvor tão extraordinário. Fui tão tocado essa noite por esse louvor, que gostoso. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem uma história para escrever através da tua vida. Por isso que Ele traz você para perto dEle todos os dias. Por isso Ele sempre cria um evento para que você possa separar um tempo especial com Ele todos os dias. Ele te ama e tem uma grande obra para fazer na tua vida e através da tua vida. Amém? Mas antes eu queria mandar um abraço para os nossos irmãos. A gente sabe que a nossa igreja hoje, queridos, não está mais somente nessas quatro paredes. E isso é uma grande verdade. Nós temos grupos sendo formados em todos os lugares do mundo, em especial na Europa. Na Europa a gente já tem um grupo de 150 pessoas que durante a semana se reúnem em cursos, em cultos, em células, em mentorias. Hoje, na Europa, nós tivemos, é dia dos namorados na Europa hoje. Hoje a gente teve nosso primeiro encontro de casal. A gente fez um evento muito bacana pela internet. Não existe mais estruturas que nos impedem. Se você quer falar de Jesus, o Senhor te dá meios. Se você quer dar o próximo passo, Ele te dá caminhos. Então Deus sempre, quando você dá o próximo passo, Ele te coloca o caminho. E é isso que está acontecendo. Então, queridos da Europa, beijo grande para vocês. Vocês têm deixado eu muito feliz por conta de tantas coisas. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, onde tudo começa. Existem construções, na verdade a nossa vida é feita de construções, mas algumas delas são muito importantes, pois elas serão base para todas as demais, para todas as próximas estruturas que vão ser criadas, que vão ser feitas através das nossas vidas e vão ser feitas nas nossas vidas. Então eu quero falar sobre essa primeira construção, ou aquele lugar que a gente tem que estar cuidando antes de pensar em cuidar de todos os demais. E isso eu vejo num texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio, que fala sobre o grande mandamento. Nesse texto fala: ame ao Senhor, vírgula, seu Deus, vírgula, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o grande mandamento, onde tudo começa na nossa vida. Mas logo depois desse versículo, ele começa a falar sobre uma construção. O texto começa a falar sobre um trabalho, um tempo a ser gasto. Ele começa a falar sobre uma construção que é fundamental na vida do cristão. É a construção da sua família. Dos lugares mais importantes, para que todos os demais lugares também se tornem importantes. Eu quero ler esse texto e quero compartilhar um pouquinho com vocês. Deuteronômio 6, do capítulo 6 ao 9. E estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração, que foi justamente essa que eu falei: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E continua o texto: e ensinarás os teus filhos, falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais em teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Pois bem, quando eu leio esse texto, eu começo a ver algo muito importante sendo ensinado. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Essas palavras que eu estou te ensinando, de amar teu Deus e com toda a tua força, com todo o teu coração, de toda a tua alma, que é o princípio de tudo, eu quero que você receba isso no teu coração. Se tem uma verdade que nós temos que ter e praticá-la, é justamente essa. Agora, a história não acaba aí. Deus não quer simplesmente entrar na tua vida, mas Ele quer fazer uma grande obra através da tua vida. Só que essa obra, muitas vezes, ela
a gente começa em alguns lugares e acaba negligenciando outros. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê aonde nós devemos pegar essas palavras primeiramente e começar a fazer com que elas se tornem uma verdade. Então esse texto está colocando importância. Chame os teus filhos, chame os da tua casa, chame aqueles que estão com você. Eu troquei o meu iPad e ele vai apagando, eu estou apanhando dele aqui, mas amém. Perdão. Então nesse texto a gente vê que ele está ordenando, que essa palavra esteja no nosso coração, para que nós possamos ensinar os nossos filhos, falando delas, assentado na nossa casa, andando pelo caminho, levantando e assentando. Não é algo para você fazer de qualquer jeito, não é algo que você tem que fazer rápido. Ele está falando que essas palavras, elas têm que ser tratadas, ensinadas, ministradas em todo o tempo, em toda a oportunidade. Não é só aquela coisa de você falar: filho, senta aqui do teu lado que eu vou ler a Bíblia para você essa semana. Quando eu vejo esse texto, eu vejo algo muito mais profundo, eu vejo algo muito mais denso, muito mais relevante, uma estrutura continuada, onde além de você sentar com o teu filho, abrir a Bíblia e ler ela, e falar dessa palavra com ele, explicar, refletir, aplicar, fala de um ensinamento diário, onde o teu filho, além de ouvir você falar de Deus, ele veja você falar de Deus através da sua própria vida. No dia a dia, quando a gente fala sobre sentar, quando eu vou ver uma televisão, quando eu vou jantar, quando eu vou almoçar, quando eu vou trabalhar, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, quando eu saio na rua, quando eu pego o carro, quando eu vou passear, quando eu vou no supermercado, coloca o teu filho do teu lado, ele possa ver Jesus na tua vida, em todo o tempo. Em todo o tempo. Esse texto está convidando você, querido, a prestar atenção no primeiro bem que Deus colocou diante dos teus olhos, que é a tua família, que é a tua casa. Quando eu ensino eles, eu estou cumprindo esse grande mandamento de Deus. Também atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os seus olhos, escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Querida, é como você estivesse colocando isso nos lugares mais importantes que você passa. Se nós pudéssemos contextualizar isso hoje, na geladeira, onde você abre toda hora, pelo menos eu fazia isso antes, estou tentando mudar essa história um pouco. Nos umbrais, é um lugar que você passa todas as vezes que você entra. No teu braço, na tua testa. Querido, a palavra de Deus, no que diz respeito à nossa família, à nossa casa, não é algo que tenha que ser praticado somente de domingo. Não é isso que o texto está falando. Não é isso que Deus está ensinando logo após que Ele fala assim: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é amar a Deus. E logo a segunda Ele começa a falar sobre o que acontece através das nossas vidas, amar o teu próximo. Isso é Jesus falando: ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo grande mandamento. Mas a gente está falando sobre a nossa casa. A gente está falando sobre aquele ministério, aquele primeiro ministério que nos foi dado, e não pode ser negligenciado de forma alguma. Porque quando Deus chama Abraão, Ele chama Abraão para fazer dele uma grande família. Ele não quer que Abraão seja sozinho, Ele não quer que Abraão simplesmente trabalhe num grupo dele e fale assim: Abraão, através de ti abençoarei todas as nações. E essa promessa está sobre as nossas vidas, e nós temos que colocar isso em prática se verdadeiramente queremos prosperar. A prosperidade não é algo que começa lá na rua. A prosperidade, a tua prosperidade, as tuas promessas, os teus maiores sonhos, as tuas maiores conquistas, elas vão acontecer na tua casa, começando a partir da tua casa. Eu não consigo ver uma outra mensagem nesse texto que não essa.
O outro texto também que fala sobre essa importância, eu vou ver agora em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso já é para o nosso ambiente aqui cristão, todo mundo crente, todo mundo convertido. Se você não cuida da tua casa, se você não cuida dos seus, você é pior do que o incrédulo. E quantas vezes a gente entra numa dinâmica de vida onde parece que tudo é importante, tudo é prioridade, menos a nossa casa. Embora nós voltemos todos os dias para a nossa casa, por algum motivo, e eu acredito que seja o inimigo querendo desestabilizar você, ele faz com que você não tenha tantos olhos para tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos. O primeiro texto lá de Deuteronômio também fala sobre repetição. Tem coisas que nós, embora já tenhamos ouvido sobre ela, é sempre bom lembrar novamente. Embora nós tenhamos já lido sobre ela, por que não ler novamente? São coisas importantes. Tal qual você chegar para tua esposa ou para o teu esposo e falar que você ama, mas ele já sabe. Mas é como se estivesse reafirmando, é como se estivesse trazendo o brilho, é como se estivesse falando assim: eu gosto disso. Isso serve para os filhos também. O hábito de abraçar, o hábito de tocar, o hábito de valorizar, de incentivar, de colocar no lugar de honra. Queridos, nós temos que fazer isso com todas as pessoas, é verdade. Os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa família em Cristo. Eu posso expandir, sim, mas hoje eu quero falar especificamente sobre a maneira que você tem se comportado dentro da tua casa. Essa é a reflexão que Deus nos trouxe para hoje. E eu seguindo aqui na minha luta, com o meu trenzinho aqui, leio 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7. E esta é uma palavra fiel, falando para os crentes de novo. Se alguém deseja episcopado, é uma excelente obra que ele deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que venha se ensoberbecer, que não caia em condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Esse texto está falando assim: você que deseja fazer as coisas de Deus, eu quero que vocês tenham antes disso, para que vocês possam fazer isso de uma forma legal, que vocês governem bem a sua casa, além de todos aqueles adjetivos que a gente falou. Mas governar bem a casa é algo que Deus espera, algo que Deus quer que nós escolhemos, ou que nós venhamos entender que é algo que é consequência de uma escolha que a gente faz antecipadamente, mas que muitas vezes a gente acaba deixando de lado por conta de outras coisas. Mas Deus está nos trazendo a refletir: poxa vida, será que eu estou dando atenção para a minha casa? Será que eu estou fazendo com aquilo que Deus quer? Será que eu entendi direito onde tudo começa? O que eu preciso fazer para que tudo me vá bem? Onde tudo começa, queridos? Tudo começa na nossa casa.
Nós falamos muito sobre avivamento, falamos muito sobre uma grande obra, coisas que Deus quer fazer do seu povo. Mas antes que isso tudo se aconteça, isso tem que acontecer dentro da nossa casa. Existe um lugar de início. Existe um começo, existe um primeiro passo. Existe uma grande conquista. Existe um botão, existe uma chave. É quando você olhar para dentro da tua casa. Sim, a sociedade precisa de resposta. O mundo precisa de homens de Deus, de pastores, de líderes. Deus precisa de intercessores. Mas antes, Deus precisa de pais. Deus precisa de mães que cumpram o seu papel. Amém? Glória a Deus. Antes de Deus usar você do lado de fora, Deus quer usar você dentro da tua casa, com os teus. O grande empresário antes precisa ser um grande pai, ou uma grande mãe, ou um grande filho, um grande pastor, um grande intercessor. Antes das conquistas externas acontecerem, elas acontecem dentro de casa. Nossa, pastor, talvez eu esteja entendendo porque muitas vezes eu não consigo terminar aquilo que eu comecei lá fora. Porque na verdade você começou algo aqui dentro que ainda não está terminado. E é para isso que a gente precisa olhar hoje. Quero falar da importância da construção, e nós vemos isso lá em Provérbios, capítulo 24, 3 e 4. Diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Então, como que se constrói uma casa? Primeiro, com sabedoria. Como que essa casa é consolidada, ou seja, você termina, você cria nela um ambiente bacana, com entendimento. Agora, como eu faço para prosperar a minha casa? Com conhecimento. O conhecimento vai dar a oportunidade de eu fazer com que aquilo que eu tenho possa se tornar maior, possa alcançar coisas maiores, fazer com que a minha vida seja muito mais bonita. E é esse o ponto que eu quero falar com vocês agora, sobre conhecimento. Muitas vezes o relacionamento de um homem com o seu carro é muito melhor do que o relacionamento desse homem com a sua própria família. Pelo simples fato, ele dá atenção para o seu carro. Ele se preocupa, leva no mecânico. Nem sempre, nem somente quando o carro quebra, mas para fazer manutenção. Ele lava, ele encera. Ele está cuidando para que aquele automóvel continue a caminhar. Alguém passa o sábado inteiro lavando o carro aqui? Não precisa levantar a mão. Mas certamente você já viu alguém, ou certamente você é assim. Porque você acha aquilo importante para você. Então você dedica um tempo, você está construindo, né? Ou você está estabelecendo um ambiente para que aquele carro não quebre, para que ele fique funcional, e mais ainda para que ele fique bonito. Quando a gente fala sobre conhecimento, então quando alguém escolhe ser médico, ele já recebe a carteirinha? Não. Vai estudar pelo menos 8, 10 anos, vai fazer prova, vai ter que fazer estágio, vai ter que ser provado naquilo que estudou, para que ele possa exercer o seu papel. Alguém quer ser advogado, da mesma forma tem que estudar, tem que passar na prova do OAB. E só passando todas essas etapas, que ele recebe a carteirinha, para ele poder exercer a sua função. E quando você escolhe casar, o que você precisa fazer? Assina esse papel.
Amados, se a gente fazer uma comparação, nós precisamos dedicar tempo de estudo, de preparação, para que o nosso casamento também, ele venha prosperar. Para que a nossa casa, ela cumpra todos os seus papéis das nossas vidas. E através do conhecimento também nós venhamos cumprir todo o nosso papel na estrutura da nossa casa. Talvez você nunca tenha estudado um livro que fala sobre família, sobre cuidar de filhos, sobre como lidar com a sua esposa, com o seu esposo. Talvez você nunca tenha tratado esse assunto com a importância que ele tem. Eu não estou falando aqui que não é importante a medicina ou o direito, não é importante você ter um carro. Mas quando se trata de família, nós estamos falando de algo muito mais importante. E essas primeiras coisas que eu disse são importantes também, mas não são tão importantes como a família. Mas quando a gente fala disso, a gente se dedica muito mais. Um bom profissional, para que ele possa alcançar um bom cargo, ele precisa se dedicar muito tempo. Mas para que ele continue naquele cargo, talvez tenha que ter o mesmo empenho, o mesmo trabalho, a mesma dedicação. Por que eu não faço isso na minha casa? Por que eu não faço isso com os meus filhos, com a minha esposa? Já casei, agora está tudo certo. Agora não importa mais nada, vai ser de qualquer jeito. Não pode. Eu uso essa ilustração da vida profissional, porque a gente pensa assim, poxa vida, sem o trabalho, eu vou passar necessidade. Sem o trabalho, eu vou passar fome. E sem a sua família? Talvez você possa falar, mas eu vou constituir outra. Mas essa não é a vontade de Deus. E para que você não pense em estabelecer ou constituir uma outra família, Deus está te apresentando essa verdade. Não é um segredo, pois é público. Mas essa receita, ela funciona. Se você quer prosperar, se você quer ter continuidade, se você quer viver o melhor que Deus tem para você na terra, meu irmão, cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida dos seus, dedica tempo para eles. Faz um curso aqui no Ministério de Casais, vai começar um agora. Mas quando a gente começa um curso, vem tão poucas pessoas. Talvez pelo fato de não entenderem como é importante o investimento no conhecimento, para que você possa tornar o teu relacionamento realmente algo que produza. Como que eu vou educar os meus filhos? Amados, eu estou com 50 anos, eu conheço a Silene desde os 18, a gente casou, tinha um pouco mais de 20. Como foi importante para nós estarmos no caminho do Senhor. Ele nos guardou, Ele nos ajudou, Ele nos ensinou. Quando eu falo que o estar casado hoje está diretamente ligado no tempo vivido dentro dessa igreja, é a mais pura verdade. Nós não sabemos tudo, na verdade sabemos muito pouco, temos instintos, ouvimos, somos lançados, vai. E é justamente por isso que tantas coisas acontecem. Uns casamentos acabam, outros continuam, mas não vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para essa instituição. E Deus está falando para você agora, meu irmão, se você olhar para dentro da tua casa, você não vai precisar ter o tempo que você perdeu, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu preciso me posicionar. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor, porque é promessa. É uma promessa que eu posso me segurar nela e falar assim, Deus, eu quero que minha casa seja isso que o pastor está dizendo. E mais importante do que o pastor está dizendo, que a palavra está falando. Só para que eu possa viver isso, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que me dedicar nesse ponto. A família, o casamento tem um valor muito maior do que trabalho, carro, essas coisas todas. Quanto tempo gastamos para nos preparar para o trabalho, para nós podermos trabalhar, e essas coisas todas. Agora, quanto tempo nós deveríamos gastar com a nossa família? Às vezes a gente não atenta.
algumas passagens da Bíblia que são fundamentais para entender o valor da família. Um dia, o mundo foi salvo. A gente sabe, antes de Jesus, que evento que aconteceu que Deus salvou o mundo? Lá atrás, lá em Gênesis, o evento da Arca de Noé. Mas na Arca de Noé, houve uma expressão maravilhosa sobre salvar o mundo. Olha o que está lá escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a sua fé. Queridos, Noé salvou o mundo, salvando a sua família. Amém? Noé salvou o mundo salvando a sua família. Você quer salvar o mundo? Como assim, pastor? Nós temos um chamado. Nós temos um propósito. Está lá em Mateus 28 que eu tenho que pregar, batizar, falar de Jesus para todas as pessoas. A gente sabe que esse tipo de comportamento, ele salva as pessoas. Salva da condenação eterna, salva das mãos de Satanás, da escravidão, é verdade, tudo salva. Você quer fazer essa vontade, você quer salvar o mundo? Então começa salvando a tua casa. Começa colocando os teus filhos, a tua esposa, dentro da tua arca, dentro dos teus planos, o seu marido, enfim. Começa a fazer com que essas pessoas que Deus colocou dentro da tua casa façam parte desse plano de salvação. Faça parte desse plano de prosperidade. Meu irmão, não ande mais sozinho. Não pense você que você tem essa escolha. Você não tem. Quando você faz isso, deixando a tua casa de lado, você simplesmente está andando fora do guarda-chuva de proteção do Senhor. E é verdade. Meu irmão, você quer salvar, você quer cumprir os planos de Deus, você quer prosperar no teu trabalho, você quer ser próspero nos teus sonhos. Traz a tua família para a arca. Traga a tua família para perto de Deus. Traga a tua família para perto de você. Aí você pode falar para mim, mas pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu trabalho tanto, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, tenho 2 empregos, faço isso, faço aquilo. Não importa. Você precisa dar um jeito. Você precisa se organizar, criar uma forma. Alguém já comeu marmita aqui? Alguém lembra de ter comido marmita? Eu comi marmita. Eu comi marmita quando minha mãe fazia minha marmitinha. Não era bem uma marmitinha, mas ela fazia. Marmitinha é uma forma carinhosa de falar. Quando a Silene fazia minha marmitinha. E era interessante, porque quando você fazia a marmita de um dia para o outro, ela não ficava tão gostosa. Ela não ficava tão fresquinha, tão saborosa. Ela cumpria o seu papel, mas não cumpria o seu papel tão bem. Então, para que eu pudesse comer uma comida fresca, minha mãe fazia isso e minha esposa também fazia isso. Acordavam mais cedo, preparava a comida na hora, colocava na marmitinha, eu colocava na minha bolsinha, e quando dava meio-dia, aquela comidinha estava gostosinha. Sabe o que eu estou falando isso para você, gente? Você precisa fazer a tua marmita. Você precisa preparar o alimento da tua casa. Fazer com que ele tenha prazer na comida que você está servindo, mesmo sabendo que você tem um monte de atividade para fazer. Acorda mais cedo. Se organiza. Dorme mais tarde. Separa tempo. Não perca tempo. Organize a tua vida, meu irmão, mas coloca uma coisa na tua cabeça. Deus te chamou para fazer o melhor para a tua casa, porque se você não fizer isso, você nunca vai poder aproveitar, poder se desfrutar do melhor que a tua vida em Deus pode te dar. É necessário, a gente, puxa, peraí, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa. Seria muito mais simples a minha mãe ou a Silene
fazer a comida um dia para o outro, podia dormir até mais tarde, quem está saindo para trabalhar sou eu. Mas todo mundo tem o mesmo objetivo. É eu que saio para trabalhar, mas a casa é nossa. Não é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Não é minha família, é a nossa família. Não é os meus planos, é o nosso plano. Não é os meus objetivos, mas é o nosso objetivo. Não é o meu filho, somos o nosso filho. É os nossos planos, e nisso tudo, gente, eu coloco Deus. Meu irmão, você tem que fazer a tua marmita. Prepara a tua marmita, se você tem dificuldade. Se você nunca está conseguindo enxergar isso, meu irmão, esse lance da marmita, ele ilustra o esforço que talvez alguém tenha que fazer para conseguir dar o melhor para a pessoa que lhe ama. Ou, pensando de uma outra forma, preservar o melhor sabor. Eu tenho uma casa, mas não é uma casa tão boa assim. Eu tenho família, mas e aí? Mais ou menos. Eu tenho relacionamento com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, mas não tem muito sabor. Está meio requentado. Às vezes azeda. Por quê? Não teve esforço. Não entendeu o chamado. Não entendeu que o propósito de vida, quando se tem uma família, é individual, não, é para todo mundo. E quando você traz os teus filhos para essa perspectiva, ele vai entender o teu trabalho, ele vai entender a importância do teu trabalho, ele vai entender o valor do dinheiro, ele vai entender o quanto isso agrega, o quanto isso possibilita o reino de Deus. Meu irmão, quando você faz isso, todas as coisas começam a se organizar, começam a se colocar no lugar. Meu filho não entende dinheiro, ele gasta, ele quer isso, ele quer aquilo. Meu irmão, muitas vezes tem a ver com o tempo que você deveria ter dedicado a ele e não fez. Mas quando eu falo isso, eu não estou falando de você falar, filho, você não pode gastar. Mas quando você trouxe ele para dentro da sua realidade, para dentro do seu dia a dia, quando ele entende que tua mãe acorda mais cedo porque ela quer te dar o melhor, e você trabalha mais porque você quer fazer com que a tua casa prospere mais, mas quando você ora, quando você senta com ele, quando você levanta, quando você leva ele para passear, quando você deixa de fazer alguma coisa que você tem que fazer por conta da vida deles, quando você não gasta dinheiro com uma coisa tua para dar um presente melhor para tua esposa, para os teus filhos. Eu poderia comprar um sapato novo para mim, mas eu não quero comprar, eu quero comprar para eles. Sabe, isso também serve para Deus, tá? Que faz parte dessa família. Às vezes a gente deixa separado para Deus somente o que sobra. A gente não dá o que sobra para quem a gente ama. A gente dá o melhor. E é isso que Deus está falando para a gente hoje. Eu estou te ensinando a viver o melhor. E o melhor começa a ser vivido dentro da tua casa. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus. Porque eu tenho certeza que a partir de hoje as coisas vão mudar. E ao mudar, a gente vai entrar numa dimensão de prosperidade que talvez a gente nunca tenha vivido. E isso é um motivo de alegria. A palavra não é dura. A palavra é vida, e vida em abundância. Para aqueles que pegam ela e colocam no seu dia a dia. O mundo, ele precisa de resposta. O mundo, ele precisa da igreja. A igreja precisa da sua casa. E sua casa precisa de você. A solução para o mundo começa a ser gerada dentro da nossa casa. A nossa melhor resposta para uma sociedade que está hoje corrompida é a integridade da nossa casa. E para que haja integridade dentro da nossa casa, dentro desse contexto todo que eu estou apresentando para vocês, tem que ter esforço. Realmente o mundo precisa de uma resposta, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Isso está se ficando muito claro. A pandemia,
as consequências da pandemia estão colocando as pessoas diante de circunstâncias terríveis. Tem perdido a possibilidade de escolha. E a gente sabe, quando não se pode escolher, o que a pessoa se torna? Escrava da situação. Mas aqueles que conhecem a Deus nunca serão escravos de situação, porque a Bíblia nos ensina que nós não andamos por circunstâncias. Ou seja, a nossa vida não é pautada por aquilo que está acontecendo. Mas deveria, se porventura acreditássemos, a nossa vida tem que ser pautada pela fé. E quando nós cremos na fé, nós acreditamos naquilo que gera fé em nós, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está falando para você, querido, o mundo precisa de você. O mundo precisa de uma igreja atuante. Mas para que se tenha uma igreja atuante, é necessário que tenha uma família por trás dessa igreja. A gente nunca vai ser uma igreja forte se a nossa família não for forte, porque a igreja nada mais é do que a somatória das famílias, das estruturas, daquela dedicação no dia a dia, que faz com que essa família seja uma família funcional, e mais do que uma família funcional, seja uma família segundo o coração de Deus. E eu tenho certeza que é justamente essa família que você quer estabelecer, que você quer constituir. E meu irmão, quero dizer para você o seguinte: Deus tem isso para você, porque é Ele que fala, lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, que proveito tem um homem ganhar tudo e perder a sua alma, perder o seu sentimento, perder a sua casa? Que proveito que tem eu prosperar lá e ver a minha família indo para o brejo? Noé salvou o mundo. Noé prosperou. Noé tornou um homem relevante, porque ele salvou a casa dele, porque ele trouxe a sua esposa, os seus filhos, para o seu projeto de Deus para a vida dele. Trouxe a sua casa, para que tivesse guardado do lado dele. Isso fez com que ele desse uma nova chance para o mundo. Essa é a vontade de Deus para Noé. Essa é a vontade de Deus para você. Deus quer que você pegue essa palavra hoje e leve para a tua casa e transforme ela em verdade. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Orar? Tem, lógico que tem que orar. Mas está na hora de você começar a agir. Se você der o primeiro passo, Deus vai te colocar em estrada. E a hora que você estiver na estrada, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar como você deve comportar. Mas tudo vai acontecer se você agora começar a dedicar tempo para a tua casa. Fica atento. Vê os livros que tem aí na biblioteca que falam sobre família, educação de filhos, relacionamento, intimidade sexual. Vê o que a Bíblia ensina. Procura no aplicativo da igreja as atividades que o Ministério de Casal, que o Ministério Teens, que o Ministério Infantil tem. Não deixe isso para amanhã não, faz hoje. Porque amanhã já pode ser, ter os benefícios da escolha que você fez hoje. Ou seja, você já começa a semana debaixo de uma nova bênção, de uma nova unção. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Certamente não é uma palavra ufanista. Uau! Você vai ter tudo diante de você. Mas certamente é uma palavra de vitória. E não uma vitória que vem e vai, que simplesmente você se alegra por um dia, mas está falando de algo que é perpétuo, que é eterno, que faz parte de um plano maior, o plano de Deus para você, para a tua casa e para todo mundo. A gente tem visto o que tem acontecido. Tantas notícias ruins, tantas notícias estranhas, tantas maldições sendo lançadas no mundo por pessoas que são escravas do inferno. E grande parte desses
dessas coisas terríveis que têm acontecido, têm afligido a família. Talvez elas não saibam, mas Satanás sabe, por isso usam elas, porque destruindo as famílias, ele destrui gerações. A intenção dele não é dar alegria ou tirar a alegria de uma pessoa. A intenção de Satanás é destruir o plano de Deus, os sonhos de Deus. E Deus, ele se manifesta através da família. A igreja se manifesta através da família. As respostas para essas loucuras todas que têm acontecido vêm através da igreja, que é formada por várias famílias. Coloque a tua família agora diante do Senhor. Se você quer um novo tempo, se você quer viver uma nova história com os seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, eu queria que você ficasse de pé agora, como se você estivesse mostrando para Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Essa palavra é para mim. Eu reconheço que tenho errado, eu reconheço que eu posso ser melhor. Eu reconheço que a minha família, ela pode alcançar a plenitude da sua prosperidade. Senhor, eu reconheço que a partir de hoje eu vou dar um passo na tua direção. Eu reconheço que a partir de hoje a minha história não vai ser mais uma história independente, onde eu vou caminhar e se vierem, veio, se não vier, tanto faz. Mas não, aonde eu for a minha família vai. Em todos os meus planos a minha família vai fazer parte. E eu vou ter tanta certeza de que eles estão comigo, que eu vou me alegrar olhando a minha aliança. Para os casados, não é simples um anel, não é um anelzinho, não é uma só joia, mas é um memorial. É um memorial de que na minha casa tem alguém me esperando quando ela não está com você. É um memorial de que Deus fez parte de uma aliança muito forte, que o inimigo não pode quebrar, se você estiver firmado nela. Lembre sempre que a tua família é um presente de Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo na tua presença, por essa palavra de conserto, de restauração, por essa palavra de direção que o Senhor nos dá, Senhor Jesus, nesse domingo, finalzinho de noite. Final de noite hoje, mas que pode começar a partir de agora uma nova história, um novo tempo, na vida dos teus filhos, na vida de homens, de mulheres, de maridos, de esposas, na vida dos filhos, papai, mostrando para eles, Senhor Jesus, que existe um lugar que é seguro começar algo, existe um comportamento, existe, Senhor Jesus, pessoas que não deveriam estar andando sozinhas, desprotegidas, mas deviam estar aliançadas, confirmadas, próximas à nossa família. Senhor, nos ajude, papai, a fazer com que essa palavra se torne verdade na nossa vida. Nos ajude, papai, a ver verdadeiramente, Senhor Jesus, onde nós estamos e o que nós precisamos fazer para chegar no lugar onde nós deveríamos estar, para viver aquilo que o Senhor desejou nessa palavra em Deuteronômio. Que não seja um peso, meu Pai, o tempo vivido com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os maridos, que não seja um peso, mas seja feliz, seja alegre, que o cansaço não seja maior que o entusiasmo de viver o teu melhor, Pai. Nós podemos viver de banquete, sim, mas se for necessário para acordar mais cedo, para preparar a marmita, para que ela tenha um sabor melhor, Senhor, que assim seja, e que nós possamos glorificar a Ti nessas dificuldades. É verdade que na vida temos dias difíceis, mas em todos os dias nós temos Deus, e quando temos Deus, temos a esperança de viver o melhor. E esse melhor, Pai, que eu quero declarar sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Tudo começa quando nós ouvimos a voz do Senhor, e para muitos essa voz chega no dia que nós
acabamos entendendo que esse dia foi o dia mais importante das nossas vidas. E é justamente aquele dia que nós levantamos a mão e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós reconhecemos o seu sacrifício na cruz do Calvário, que por intermédio de Jesus, por intermédio da sua crucificação, por intermédio da sua ressurreição, nós somos salvos da escravidão, do pecado, da morte eterna, e passamos a ser filhos. Muitos aqui já tiveram a oportunidade de levantar as suas mãos quando entenderam que esse chamado era para Ele, que esse amor era para Ele, que essa nova vida era para Ele, que não dependia do nosso esforço, que não tinha a ver com o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Quando foi entendido que maior do que o meu pecado, maior do que o meu erro, foi o amor de Deus em Cristo Jesus, que deu seu único Filho, Jesus, para morrer por nós, por conta dos nossos pecados. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje, dentro dessa sala, dessa grande sala, se tem alguém nos assistindo pela internet, que ainda não levantou a sua mão, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que não ainda recebeu ainda o perdão dos seus pecados. Muitos que a sociedade inteira fala não tem jeito, mas eu digo para você que Jesus tem, que é Ele mesmo, que é o seu amor. Alguém aqui, ou alguém que está nos assistindo pela internet, gostaria de aceitar Jesus? Eu queria que você levantasse a mão. Eu preciso de um pouco de mais de luz. Alguém quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador? Eu gostaria que você levantasse a sua mão. E esse levantar a mão é justamente aquilo que faz com que você fale: eu quero Jesus. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Aproveitar esse momento para começar uma nova história, um novo tempo, não como escravo, mas como livre. Eu não vejo ninguém. Amém. Se você na sua casa teve essa oportunidade, toma ela como verdade. Entenda que Deus, a partir de hoje, Ele é seu Pai. E Ele vai demonstrar o amor que Ele tem pela tua vida a cada dia. Eu quero orar por você. E se ainda alguém ficou na dúvida, vou ou não vou, se você vir, mesmo que não seja agora, sabe que Ele está te recebendo da mesma forma. Mas se você fizer isso depois, procure um pastor, pergunte para ele o que tem pela frente, qual seria o próximo passo, que esse é o primeiro de muitos outros passos abençoados. E você também que aceitou Jesus, entre em contato com esse telefone. Existe um plano perfeito a ser colocado para você, e você vai ficar muito feliz em ver ele. Senhor, obrigado por cada vida que aceitou a Ti, Pai, nesse lugar, ou em qualquer lugar desse mundo. Que o Senhor esteja recebendo como filho, Pai, perdoando-nos os seus pecados, dando a ela, Senhor Jesus, uma nova vida, uma nova história. Essa sim, Pai, escrito pelas Tuas mãos. Senhor, coloque pessoas especiais no caminho para que elas possam Te apresentar. E dê força, Senhor Jesus, para que ela possa vencer, meu Pai, o inimigo, se porventura voltar a bater na sua porta. Só que agora ele não encontrará um homem, Senhor Jesus, sozinho, mas um homem com Deus. Em nome de Jesus, nós nos alegramos, Pai, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, em especial a Tua salvação. Amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, preparando para você uma semana maravilhosa. Que o amor de Deus, que a paz que está em Cristo Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo seja com você e com a sua casa. Amém? Vai na paz do Senhor, Deus abençoe, uma boa noite e uma excelente semana. Paz do Senhor.